Estamos aqui de novo aqui com o programa InDesign e agora a gente vai entrar aqui num tópico aqui que envolve criação de uma grid, ajuste da régua, inserção também de guias e uma configuração, tá, na parte de layoutação assim para inserção de imagem e caixa de texto. Eu vou criar inicialmente aqui um arquivo tipo documento, vou desativar páginas opostas, que não vai ser uma impressão com lâmina e dobra, né? Então vai ser só uma layoutação exemplo aqui. Vai ser um formato A3, né? Horizontal. Deixar inicialmente sem margem, mas com uma sangria ou sangra aqui de 4 milímetros. Dou um OK e ele abre. Lembrando que a margem vermelha é a sangria, essa rosa é o tamanho do documento propriamente dito, formato A3. Estou sem estilo de parágrafo, sem estilo para caractere, sem estilo de objeto. Então tá tudo tudo normal, né? Padrão. E seguinte, inicialmente eu vou começar a trabalhar na configuração da página mestre para a criação de uma grade. Tá? Então eu entro aqui na página mestre, ó, clico 2 vezes e eu posso zerar a régua clicando aqui no cantinho superior esquerdo, ó. Eu trabalho na questão da régua, tá? Então eu posso zerar ela em qualquer ponto. A minha origem ela pode ser em qualquer lugar daqui, mesmo fora, tá, da minha área de trabalho, tá? Mas eu vou deixar como padrão ali no início superior, né, no canto superior esquerdo aqui, tá? Como estava anteriormente. Para que eu poder criar uma grid, tá? Uma das possibilidades, tá? Mas que eu normalmente trabalho é utilizando a questão de layout, tá? Criar guias, tá? Então aqui eu posso criar as guias, ó, tá? Então a gente vai aumentando a quantidade de linhas, tá? Nesse caso deixar 5 com uma distância entre elas de 4 e aqui na coluna eu vou deixar em 6, uma distância de 4 também. Posso deixar, ajustar a guia as margens ou a página, tá? No meu caso, como não tem margem, então vai ficar desse modo aqui, tá? Tanto faz aqui. E dou um OK. Lembro que as guias elas são criadas na camada que a gente estava ativada, nesse caso a camada 1. Vou renomear aqui para a camada chamada grid. A cor eu vou alterar aqui para um laranja. Vou criar umas outras duas também, tá? Que são texto e imagem. Pronto. Tá, então, lembrando que as minhas camadas, elas servem para todas as páginas mestre e todas as páginas de layoutação normal aí, tá? Vamos lá. Aqui tá certo, na minha página mestre é isso, tá? Eu vou entrar agora na minha página de layoutação, então eu vou inicialmente aqui inserir uma caixa de texto, tá? Que vai lá do início lá da minha folha, né? Estou com a ferramenta texto ativada, aperto com o botão direito e insiro um texto de espaço reservado. Pronto. Tem isso aqui. Se a gente olhar, fica meio estranho realmente um texto ficar lá no limite da página, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar, tá, essa minha grade. Então eu vou lá na página mestra. Ok, ó, tanto aqui na minha página que eu não consigo alterar essas linhas aqui, essas linhas guias, tá? Tem que ir na página mestre e aí eu consigo alterar aqui. Mas não é isso que eu vou fazer não. De início eu vou alterar, na verdade, a coluna dessa página. Vou deixar aqui com 12, tá? Em todos os lados, tá? Ele altera tudo porque está ativado essa corrente aqui, tá? Certo? Coluna vou deixar em uma mesmo, tá? Dá um OK, certo? E vou fazer o seguinte, vou reconfigurar, vou refazer essa minha grade. Eu entro no layout, tá? Criar guias, vou remover essas guias e insiro novamente, tá? Só que em vez de ser em relação à página, vai ser em relação às margens, ó. Agora ele fica cada célula no tamanho dentro dessa margem. Dou um OK. Entro aqui de novo na página A, a gente viu que o quadro de texto está fora, então eu ajusto ele agora
né, conforme a necessidade. Vou deixar aqui, ó. Se a gente parar para observar, lembra que eu falei? Tem o mais ali é porque tem texto escondido. Vou clicar ali e vou criar um outro, essa caixa de texto aqui, ó, em algum outro lugar aqui. Pronto. Tá, então aqui eu já tenho minhas caixas de texto ficando encaixadas dentro dessa grade. Vou inserir algumas imagens também. Então vou aqui entrar em camadas. Opa, olha só. Eu criei uma caixa de texto aqui, ó, na minha camada imagem. Tá errado. O que eu vou fazer? Clico ali, ó. E é interessante o seguinte, quando eu seleciono um objeto aqui na minha área gráfica, ele mostra que está selecionado ali, ó. Viu que ele acende? Então essa aqui, ó, eu puxo para cá. Essa outra aqui, ó, acionou lá, eu puxo também. Então tá. Minhas caixas de texto estão na camada texto, ok. Voltando então para minha camada imagem, vou inserir uma imagem agora. Inserir. Aqui essa imagem aqui. Vou colocar aqui esse tamanho aqui de repente, né? Não quero ela tão assim não, vou deixar ele bem cravado junto com a minha grade, então cliquei aqui, tá? Então aqui eu tenho já uma imagem, vou inserir uma outra imagem, vou inserir mais uma imagem aqui, né? Inserir, pegar essa daqui. Essa imagem aqui eu quero que ela ocupe 4 células aqui, né? Então aumento ela, vou aumentar minha janela, como já falei na outra aula, e ajusto aqui, ó, tá? Se a gente parar para ver aqui as imagens, elas estão meio serrilhadas, né? Aqui é uma maneira mais leve para a gente poder visualizar sem carregar muito processamento aqui do computador. Mas se eu quiser ver ela em alta definição, eu venho aqui, ó, exibir, desempenho de exibição de alta qualidade. Pronto. Tá. O que nós temos aqui? Tem imagem, texto, né? Alinhados com a minha grade, tá? Vou melhorar um pouco aqui, tá? Mexendo no estilo de parágrafo. Esse estilo de parágrafo básico, vou deixar ele aqui, ó, tá? Com o justificado à esquerda, né? Aqui, pronto. Então ele fica justificado à esquerda, ó, então ele fica mais encaixado fica melhor encaixado na grade ainda, tá? E vou fazer o seguinte também. Eu vou criar aqui um pouco mais aqui de texto aqui, para eu puxar pro lado aqui, para preencher esse texto, né? Então vou mexer aqui, tem que pegar a ferramenta. Eu clico 2 vezes rapidinho, ele já entra na minha ferramenta de texto. Vou inserir aqui mais texto com espaço reservado. Pronto. Então aqui tem mais um pouco de texto aqui no espaço reservado, né? Alguns acham que a grade ela pode limitar em relação à criatividade, mas não, né? Então, dependendo do material, acho que ela ajuda muito sim a diagramar, tá? Quando eu tenho livros de formato tamanho pequeno, realmente eu trabalho com uma grade pequena, né? Talvez 6 células no máximo, né? Mas se são livros ou um material gráfico, revista, em que eu tenho uma quantidade de imagem grande, texto também, então tem liberdade, aí é importante trabalhar com uma quantidade de grade maior, tá? Sites também, né? Sites também trabalham com essas linhas virtuais de grade que geram as tabelas, que não é o adequado, né? A criar tabela, mas é importante que a gente tenha essa noção de grade para poder priorizar as áreas de visualização, né? E facilitar a navegação do usuário, tá? Lembrando também que acho que é importante ressaltar aqui, só para a gente ver o encadeamento das caixas de texto. Então eu seleciono essa caixa de texto, vou exibir, né? E mostrar aqui, ó, o encadeamento de texto. Aí a gente vê como é que o texto está correndo, né? De que maneira está a ordem desse texto. Tem um material muito interessante, tá, no YouTube, certo? Que fala sobre grade. Eu vou puxar aqui para a tela e dar um play aqui, tá? Esse aqui é o endereço, ó, né? Vale a pena vocês investirem aí 10 minutos aí do teu tempo aí para dar uma olhadinha aqui no vídeo, tá?
Tá aí. Vale a pena conferir esse material e vale a pena trabalhar com grid, ok? Muito obrigado. Até.